Hebreus capítulo 12, versos 1 e verso 2. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, irmãos? Podei vos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nesta noite, antes de orarmos, o tema é: corra a carreira com os olhos em Jesus. Amém, irmãos? Corra a carreira com os olhos em Jesus. Esse é o assunto que Deus quer nos ensinar nesta noite. Esses dois versos que nós lemos, podemos dividi-lo aqui em três partes. Esses três versos. A primeira parte está aí na parte A do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. A primeira parte aqui que podemos dividir é a motivação. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, aqui vamos falar sobre isso daqui. Quem são essas nuvens de testemunha? São os heróis da fé. E por que essa primeira parte é uma parte que nos motiva? Porque quando eu olho para a história de Abraão, quando eu olho para a história de Ana, quando eu olho para a história de Daniel, quando eu olho para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vejo que eles já correram a sua carreira, já venceram, então isso me motiva. Então a primeira parte, que podemos dividir esses dois versos, a primeira parte é a nuvem de testemunha, é uma motivação. A segunda parte, que podemos dividir esses dois versos, é o desafio. Está aí na parte B do versículo 1. Aqui é o desafio. Então eu estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eles estão aqui? Não. Isso aqui é para que eu crie uma imagem na minha mente e me leve a lembrar que eles passaram por lutas, por provas e venceram. E isso nos motiva. A segunda parte é o desafio. Está aí na parte B do versículo 1. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, quando eu deixo aquilo que eu sobrepeso na minha vida, quando eu deixo o pecado que tão de perto me rodeia, logo eu fico livre para correr a minha corrida. Então aqui vem o desafio. Aqui é o desafio. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui é o desafio.
E a terceira parte, para dividir esses 3 versos, é o alvo. Qual é o alvo? Versículo 2: olhando para quem? Autor e consumador da fé. Aleluias. Então esse é o meu alvo. Eu tenho a motivação quando eu lembro que os heróis da fé enfrentaram tantas situações e venceram. E isso me motiva. Aí depois vem um desafio, desembaraçando-nos de todo o peso, toda a sobrecarga e de todo o pecado que tão de perto está em nós. Aí esse é o desafio. Aí é comigo, eu preciso aceitar esse desafio. Aí em terceiro lugar vem o alvo. Corramos, aí vem o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém, irmãos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O autor de Hebreus, ele compara a vida cristã a uma corrida. O autor de Hebreus compara a minha e a sua vida cristã como uma corrida. E esta corrida não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros, porque uma corrida de 100 e 200 metros, a gente vê, quando tem Olimpíadas, quando eles dão um sinal, quando você menos espera, a pessoa largou e está chegando já. Só que a corrida cristã não é assim. A corrida cristã é uma maratona. A corrida cristã é uma maratona. Alguém já assistiu aqui a corrida de São Silvestre? Já viu como que é no início? No início tem uma turma lá do oba-oba. Chegam lá para aparecer. Aí eles começam, eles se distanciam do pelotão de elite. Até parece que eles estão com essa bola toda, né? Aí daí um pouquinho, o gás acaba. Eles cansam. Aí vem aquele pelotão de elite. Tudo no mesmo ritmo ali, ó. Daí a pouquinho, eles passam aquela turma da frente ali e somem, desaparecem. Sabe por quê? Porque a vida cristã, ela não pode ser uma euforia, um oba-oba, eu vou fazer, eu faço tudo, eu resolvo tudo. Não. Longa é a nossa caminhada. É longa a nossa caminhada. Então, o autor aqui compara a corrida cristã, a vida cristã, a uma corrida, mas que não é um tiro de 100 metros, amém, irmãos? Misericórdia, hein? Ô luta. Não é só Jesus na causa, né? Não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Precisamos ter perseverança, precisamos ter resistência e, acima de tudo, precisamos estar cheios do Espírito Santo, que Ele vai nos motivando, Ele vai te motivando, Ele vai te animando e você continua a sua corrida. Amém, irmãos? E você continua a sua corrida. Então, e não é uma corrida de velocidade, mas de resistência, que exige de cada um de nós foco, disciplina e perseverança. Na nossa corrida cristã precisamos de foco, estar focado, disciplina e perseverança para não desanimar no meio do caminho, porque Deus não nos chamou para ficar no meio do caminho, mas Deus chamou para estarmos no caminho. E quem que é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Então Deus nos chamou para estar no caminho, seguindo Jesus Cristo, aleluia, perseverando, tendo resistência, resiliência e seguir Jesus. Amém, irmãos? E seguir a Jesus. Assim como os atletas se preparam para vencer, nós como cristãos somos chamados a correr olhando para o maior exemplo que temos, que é Jesus Cristo.
Então todos nós precisamos correr olhando para o maior exemplo que temos, que chama-se Jesus Cristo. O primeiro ponto aqui, vamos ver aqui sobre a grande nuvem de testemunha. O verso 1 diz assim: portanto, nós também. Por que ele diz aqui, portanto, nós também? Olhando, porque temos que estudar a Bíblia, lendo o seu contexto. O que é o contexto? É o que vem antes e o que vem depois. Não é verdade? O que vem antes e o que vem depois. Então, quando ele escreve aqui, portanto, também nós, isso aqui é muito importante. Portanto, também nós. Ele fala, portanto, também nós, olhando para o capítulo 11. Porque no capítulo 11, ele vem falando dos heróis da fé. De homens que fecharam a boca dos leões, que extinguiram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças. Então ele vem elencando ali vários homens, mulheres, heróis da fé. Aí quando ele diz, portanto, nós também, ele quer dizer que aqueles homens não eram super-homens, não eram super-mulheres, mas eram pessoas iguais a nós. Então o que ele quer dizer com isso? Portanto, também nós. Eles já correram a sua carreira e venceram. Aí ele vem dizendo assim agora, portanto, também nós. Aleluias. Portanto, também nós, porque eles não eram melhores do que nós, eles eram homens e mulheres iguais a nós, seres humanos. Aí ele vem dizendo, portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Até aqui. Os heróis da fé, em Hebreus 11, são um exemplo de perseverança. Então, a grande nuvem de testemunha nos inspira, nos motiva, porque o Júnior vai pensar assim, se Abraão conseguiu, eu também consigo. Se Daniel conseguiu, eu também consigo. Se Ana conseguiu, eu também consigo. Se Raabe conseguiu, eu também consigo. Por isso o escritor diz, portanto também nós. Aleluia, portanto também nós. Então, a grande nuvem de testemunhas nos inspira. Eles nos lembram de que é possível viver pela fé, mesmo em meio a dificuldades. Quando eu olho para os heróis da fé, eles me inspiram, eles me mostram, eles me ensinam que é possível viver pela fé, mesmo enfrentando lutas. Portanto, também nós. Aleluia. Portanto, também você. Portanto, também você, também você, também nós. Nossa vida também pode servir de testemunho para outras pessoas. A perseverança dos heróis da fé é um testemunho de confiança inabalável em Deus, mesmo diante de grandes provações e sofrimento, aleluias, mesmo diante disso tudo, eles perseveraram e eles venceram. Quero dizer uma coisa, você vai perseverar e você vai vencer, eu vou perseverar e eu vou vencer, porque o Deus é o mesmo, porque o Deus não muda, o Deus que eles serviram é o mesmo Deus que servimos hoje. E se eles venceram, nós vamos vencer também. Nós vamos vencer.
Então a perseverança deles é um testemunho de confiança inabalável em Deus, mesmo diante de grandes provações e sofrimentos, servindo como modelo para que possamos superar dificuldades. Quando olhamos para os heróis da fé, nós temos ali um modelo de que é possível superar dificuldades, de que é possível vencer, de que é possível reinventar, de que é possível recomeçar. Lembra de Raabe, a ex-prostituta? Ela era uma ex-prostituta, mas quando Deus entrou na vida dela, Deus mudou a vida, a história de Raabe, Deus salvou a família de Raabe. Aí agora de ex-prostituta, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela tem reis na sua genealogia, aleluias, porque é isso que Deus faz. Deus pega aquela pessoa caída, destruída e transforma a vida daquela pessoa. É igual eu li, acho que foi ontem, esses dias. Um grande violinista, ele havia se perdido numa mata fechada e começou a anoitecer. Então alguém que morava naquela mata o encontrou, levou para sua casa, deu roupa para ele, aqueceu ele, deu alimento para ele. Aí depois ele sentado diante de uma lareira conversando, aquela pessoa que mora na mata, numa casa na mata, que deu abrigo para aquele homem que se perdeu, ele era um grande violinista da sua época. Aí aquele homem daquela cabana pega o seu violino e todo quebrado, com as cordas toda arrebentada, todo destruído, e começou a tocar uma canção, só que era aquela canção que ninguém aguenta ouvir. O som não era um som bacana, não era um som legal. Aí aquele violinista, o maior violinista da sua época, ele pediu para o homem: o senhor me permite tocar uma música? Aí o homem diz: você pode até tentar, mas você não vai conseguir, porque eu levei tanto tempo para poder conseguir tirar uma nota aqui, você não vai conseguir. Aí aquele homem pega aquele violino quebrado, corda arrebentada, todo destruído, ele acomoda aquele violino e começa a tocar uma canção tão linda, tão bela. Ele conseguiu tirar uma canção tão linda, tão bela, daquele violino com a corda arrebentada, todo quebrado. E qual é a moral da história? Assim é Deus. Deus pega as pessoas às vezes toda arrebentada, toda destruída, ninguém dá nada por ele, ninguém dá nada por ela, mas se aquela pessoa se entregar a Jesus Cristo, Ele pode tirar o melhor daquela pessoa, Ele pode tirar o melhor da vida daquele homem, daquela mulher, aleluias. E ele toca uma canção tão linda. Assim é Deus, é especialista em pegar coisas quebradas e consertar. Deus é especialista em levantar o caído, aleluias. Deus é especialista em restaurar. Mas a minha situação está tão difícil. Aquela pessoa que Deus está te trazendo a sua memória e agora, mas está tão difícil aquela situação, ele se afundou tanto, ela se afundou tanto. Irmão, mas se Jesus entrar na vida dele, se Jesus entrar na vida dela, Deus vai tirar o melhor daquela pessoa. Tem coisa boa ainda naquela pessoa, tem muita coisa boa naquela pessoa. O que está faltando é Deus entrar. É Deus entrar. Aí quando Ele entra, tudo se transforma. Amém, irmãos? Quando Deus entra, tudo se transforma. Tudo se transforma. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, a perseverança dos heróis da fé servem como modelo para superarmos as dificuldades da vida. Amém, irmãos? Em casa medite aí, em Hebreus 11. Você vai ver quantas coisas aconteceram, quanta luta, quanta entrave, quanta dificuldade, mas eles venceram. Isso nos motiva. A nuvem de testemunhas, os heróis da fé,
servem de exemplo para nós, para nos motivar e nos encorajar a não desistir, pois eles também enfrentaram lutas, provações e venceram. Os heróis da fé enfrentaram lutas, provações e venceram. E isso vai te motivar, isso vai me motivar. Para de ficar olhando só para o seu problema, para o tamanho do seu problema. Os heróis da fé fizeram do limão uma limonada. Aleluia. Limão é saboroso? Não é. Eu agora estou tomando água com limão de manhã. Falaram que é muito bom. Falaram que você acordar pela manhã e tomar um copo de água em jejum, umas gotinhas de limão, mas eu sou exagerado. Eu ponho meio limão de uma vez. A gente está com limão lá em casa agora. Se tomar um copo de água de manhã com umas gotinhas de limão, faz bem. Diz que é muito bom. Tá bom, estou tomando. Se fizer bem, eu aviso para os irmãos depois. Deve ser bom, sim. Deve ser bom. Então, irmãos, o limão não é saboroso. Né? Você vai pegar um limão e colocar na boca puro? Pode até fazer, mas não é saboroso. A casca queima. Bagaço é amargo. Mas, irmãos, tem momentos que a vida nos dá um limão. Uma dúzia de limões. A gente tem que aprender, irmãos, a fazer uma limonada com esse limão. Peça ajuda a Deus. Senhor, minha vida está azeda aqui. Misericórdia. Peça sabedoria a Deus, peça ajuda a Deus. Faça uma limonada. Agora, o limão puro não é bom. Mas se você pega um limão, espreme ele na água, bem geladinha, põe um pouquinho de açúcar, mistura, fica bom, não fica? Então, às vezes, não tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a fazer uma limonada, porque o negócio é difícil. Os heróis da fé fizeram isso. Fizeram uma limonada do limão. Porque tem a hora que as coisas ficam azedas. Tem ou não tem, meu irmão? Tem ou não tem? Tem a hora que fica azeda as coisas. Mas Deus não quer que a gente desista. Seja igual os heróis da fé. Eu vou fazer uma limonada desse limão e vai dar certo em nome de Jesus. Os heróis da fé extraíram o melhor do pior. Aleluias! Irmãos, a história dos heróis da fé nos mostra que tem saída, que tem solução, que tem jeito para o seu problema, que tem jeito para o meu problema. Eles extraíram o melhor do pior. Tem pessoas que fazem o contrário, se tornam amargas, se tornam azedas por causa do problema. Irmãos, o problema não pode me mudar. Irmãos, o problema não pode te mudar. Como você tem reagido ao problema? O problema é a nossa reação. O que a Bíblia nos ensina? A palavra dura suscita a ira. A palavra dura é uma reação. Mas a palavra branda desvia o furor. Como você tem reagido a situações difíceis? Como eu tenho reagido a situações difíceis? A nossa reação faz toda diferença. Então, você não pode... O problema que você está enfrentando, o problema que eu estou enfrentando, ele não pode nos marcar. Aquele irmão ficou amargo. Aquela irmã ficou amarga. Ficou uma pessoa nervosa demais. Não, o problema não pode nos marcar. Temos que ser iguais aos heróis da fé. Extrair o melhor do pior. Sabe por quê, irmãos? Deus está com você. Você tem a mente de Cristo. Se você pensar um pouquinho, se você parar, se você raciocinar, se pedir sabedoria a Deus, você vai conseguir vencer essa dificuldade. Você vai conseguir resolver esse problema. Extrair o melhor do pior. A Bíblia diz que os heróis da fé, da fraqueza, tiraram força. Aleluias. Então, essa nuvem de testemunha nos motiva. Bom, se os heróis da fé, da fraqueza, tiraram forças, isso significa que eu também, da fraqueza, posso tirar força.
força para continuar, força para prosseguir. Amém, irmãos? Força para continuar. As histórias desses corredores, heróis da fé, servem de inspiração para que os crentes persistam e não desistam em meio às dificuldades da vida. Persista, não desista em meio às dificuldades da vida. Amém, irmãos? Então a grande nuvem de testemunha nos inspira. Nos inspira. Eu posso conseguir também. Você pode conseguir também. Se eles conseguiram, fecharam a boca dos leões, extinguiram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, extinguiram a força do fogo. Aleluias! De prostituta, agora faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Raabe, Abraão, Sara, tantos outros heróis da fé conseguiram. Por isso o escritor aos Hebreus diz: portanto, também nós também podemos. Nós também podemos. Então, o primeiro ponto aí, a grande nuvem de testemunha, que é a motivação. Primeiro ponto, nos inspira, nos motiva, nos leva a crer, a acreditar que nós também vamos conseguir correr a nossa carreira, nossa corrida e chegar até o final e ser vencedor em nome de Jesus. Em segundo lugar, agora vem um desafio, a parte B do versículo 1. O desafio, a parte B. Deixemos todo embaraço. Deixemos todo embaraço. O que é embaraço? Raiva. Embaraço é aquilo que vai atrapalhar a minha corrida. Quem aqui já viu um corredor de 100, de 200 metros, velocista, correr com uma mochila nas costas? Alguém já viu? Porque a mochila é um embaraço. Quem aqui já viu um corredor, um velocista, correr com chinelo havaianas, com um grampo prendendo? Ninguém, porque é um embaraço. Aleluias! Aí o texto diz: nós estamos numa corrida. Amém, irmãos? Numa corrida. Deixemos todo o embaraço. Que é o embaraço na minha vida e na sua vida? É a mentira, é o embaraço. Falsas religiões, é um embaraço. O nosso pastor sempre nos orienta. Esse negócio de ficar indo, pinga aqui, pinga ali, vai numa igreja aqui, outra ali e outra ali, sempre nos orienta quanto a isso. A gente não sabe o que os outros estão ensinando. Que eu fui numa igreja que me ensinou, por exemplo, que se eu ofertar, eu vou ficar rico, eu vou enriquecer. Se eu der meu dízimo, se eu fizer um voto, eu vou enriquecer. Aí a pessoa vai e faz um voto, dá o carro, dá a casa. Aí vê que aquilo que prometeram não aconteceu. Aí aquilo ali vai desanimar a pessoa, vai enfraquecer a fé da pessoa. É por isso aí a corrida dela fica mais lenta. Ela não quer correr mais, não acredita mais, não crê mais. É por isso que o escritor está dizendo: deixemos todo o embaraço. E as falsas religiões é um embaraço na vida das pessoas. A mentira, o ódio, a falta de perdão é um embaraço. Tem pessoas correndo pesadas demais porque não deixou ainda o embaraço. Precisamos deixar os embaraços de lado. Amém, irmãos? Para podermos correr a corrida que nos está proposta. Aleluia! Os corredores, os velocistas, é o tênis, são shorts curtinhos, ou então bermuda de lycra, camiseta, para poder evitar ao máximo o atrito com o vento. Para poder
Imagina uma pessoa correndo uma corrida de um velocista com uma blusa, igual do pastor Moisés, fechar até na metade aqui. Quando ele correr, o ar vai entrar na sua blusa e vai ser uma resistência. Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Então, irmãos, deixemos todo o embaraço. Amém, irmãos? Deixa todo embaraço. Algo que é embaraço, irmãos, o Espírito Santo vai te mostrar o que é embaraço na sua vida. O Espírito Santo vai me mostrar o que é embaraço na minha vida. Então aqui agora vem o desafio. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então precisamos deixar também o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí, deixei o embaraço, mágoa, raiva, falta de perdão, ficar seguindo falsas religiões. Deixei os embaraços de lado, deixei o pecado que tão de perto me rodeia. Aí, eu estou livre para correr com paciência a carreira que me está proposta. Amém, irmãos? Então, o segundo ponto é o desafio, desembaraçando-nos do peso e do pecado. Deixe todo o peso para trás, irmão. Amém, irmãos? Deixe todo o peso para trás. Ah, mas eu não... Uma vez alguém falou comigo assim, mas eu não consigo. Comigo... Irmão, misericórdia. Aí é por isso que a Bíblia nos ensina que é sempre o eu que nos atrapalha. Essa pessoa me disse assim, mas eu... Aí, tá vendo? É o eu. O que a Bíblia nos ensina? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então sempre que eu falo, mas eu, isso é orgulho. Porque se não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então não é mais eu não. O que Jesus quer que eu faça? O que a Bíblia me ensina? O que a Bíblia me orienta? Então precisamos, irmãos, deixar todo o embaraço de lado, porque estamos em uma corrida. Amém, irmãos? Estamos em uma corrida. Todo embaraço, todo o peso pode ser também preocupações, distrações. Aqui, más companhias. As más companhias corrompem bom costume. Más companhias é um peso. É um peso na sua vida. Más companhias é um peso na minha vida. O que as pessoas que você anda falam, como elas agem, isso é um peso na sua vida. Isso é um embaraço que pode atrapalhar a sua corrida. Então o peso pode ser preocupações excessivas, distrações, hábitos que nos afastam de Deus. O pecado que nos assedia, nos prende e impede o avanço. Então precisamos, irmãos, desembaraçar-nos de todo o peso. Amém, irmãos? Mas quais são os pesos, irmãos? O Espírito Santo vai te mostrar. Está falando com você agora. Eu não sei. É você e Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você tem Deus na sua vida. Eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Então é o Espírito Santo que vai me mostrar. Isso daqui é um embaraço que está te afastando da presença de Deus. Preciso deixar isto para correr a minha corrida livre. Amém, irmãos? Livre. A jornada cristã não é fácil. Amém, irmãos? Alguém concorda com isso? A jornada cristã não é fácil. Não, eu sou um crente e para mim é tudo fácil. Para mim tem coisa errada. A jornada cristã não é fácil para ninguém. Mas é possível. Não é fácil, mas ela é possível quando corremos
com constância, quando corremos com constância, confiando em Deus, crendo em Deus, ela até é difícil, mas ela é possível, porque Deus está conosco. É difícil, mas é possível, porque Deus está com você. Amém, irmãos? Jesus falou assim: se alguém quiser vir na minha frente, então estamos atrás, e Jesus, se alguém quiser vir após mim, então a corrida não é fácil, é difícil, mas se eu seguir após Jesus, aleluias, Ele sabe o caminho, Ele sabe o caminho, Ele sabe a direção. Siga Jesus, porque Ele sabe a direção, Ele sabe aonde andar, Jesus sabe aonde passar. O problema é que às vezes queremos seguir o nosso próprio caminho, nossa própria cabeça. Mas precisamos seguir a Jesus. Deus nos deu uma corrida específica e personalizada para cada um tem a sua corrida. Amém, irmãos? Não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Mas não, irmão, Deus te deu a sua corrida, a sua, personalizada, ela é sua. Deus sabe o que Ele tem para a sua vida. Deus sabe o que Ele tem para a minha vida. Então deixe de olhar para a vida do outro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Olhe para a sua corrida. Aleluia. Vai nessa tua força. Amém, irmão? Vai nessa tua força. Aí vira Gedeão: mas eu sou o menor, minha família é menor. Não, vai, né? Irmãos, se Deus está falando, vai nessa tua força, Ele está falando de algo que Ele está vendo, aleluia. Nem Gideão sabia, mas ele tinha força, e essa força Deus já havia visto nele, aleluia. Aleluia. É por isso que a corrida é sua. Corra a sua corrida. Amém, irmãos? Não olhe nem para A, nem para B. Corra a sua corrida. Com perseverança. Corra a sua corrida com perseverança. Perseverança significa continuar mesmo quando o caminho for difícil. Perseverança significa continuar mesmo que o caminho seja difícil. Eu estou tendo umas experiências que eu tenho assim, feito algumas coisas que eu não fazia antes. Várias coisas. E às vezes eu chego em casa e às vezes meu corpo quer deitar. Tomar um banho, sentar no sofá, deitar. Mas eu tenho observado o seguinte: às vezes meu corpo até quer, mas eu já treinei tanto a minha mente, aleluia, irmãos, que coisa. Já treinei tanto a minha mente, que mesmo cansado, eu faço aquilo que tem que fazer. Porque eu já treinei a minha mente, estou treinando a minha mente, eu estou levando o meu corpo ao extremo, estou mostrando para o meu corpo, quem manda sou eu, aleluia. Você precisa tomar as rédeas da sua vida, da sua família, fazer as coisas que tem que ser feito, aleluias. Aí eu observo que mesmo cansado, eu consigo fazer, porque a minha mente já está treinada. Então precisamos ter essas experiências. Fazer algumas coisas que você tem, eu tenho tanta vontade de fazer e não faço. Comece a fazer, comece. Aí você vai ver que aquilo se torna um hábito na sua vida. Aleluias, um hábito na sua vida. Então perseverança significa continuar mesmo quando tudo está difícil. Mesmo você cansado, você continua. Perseverança. Então aqui é o desafio. Deixar de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E agora vem o alvo. Qual é o alvo? A motivação é a nuvem de testemunhas, que eram homens e mulheres iguais a nós que venceram, e podemos vencer também.
O segundo ponto é o desafio, deixar todo embaraço, todo pecado. E em terceiro lugar, o alvo, versículo 2. Qual é o alvo? Qual é o meu alvo? O seu alvo? Feito isso tudo? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Esse é o alvo. Então, na minha corrida, eu tenho a motivação, quando eu leio Hebreus 11 e vejo que homens e mulheres iguais a mim, porque a Bíblia diz que, o verso 1, por gentileza, Jonatas, a parte A. Portanto, nós também, pois que estamos o quê? Rodeados. Dá a entender aqui que ele estava em um estádio. Olha só que interessante. Estou aqui rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, aleluias. Aí quando eu olho para aquela nuvem de testemunhas, eu vejo ali Abraão, eu vejo Sara, eu vejo Ana, eu vejo Daniel lá, tranquilo, na cova do leão, aleluias. E a Bíblia diz que Deus deu ordem ao anjo e fechou a boca do leão. Aí quando eu olho para a galeria, eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego andando naquela fornalha de fogo ardente e não se queimando nem um fio de cabelo. Aí, irmãos, isso nos motiva, nos traz motivação. Aí depois da motivação vem um desafio. Eu preciso me desembaraçar de tudo aquilo que não provém de Deus. O que te afasta de Deus? Más companhias te afasta de Deus? É o embaraço? Você quer agradar a Deus ou as más companhias? Eu quero agradar a Deus. Más companhias eu deixo de lado. Ah, mas vai ficar com raiva, irmãos. Se ficar com raiva, fique. Mas eu não vou me embaraçar com as coisas deste mundo e perder a minha salvação por causa de pessoas. Em primeiro lugar vem a minha salvação, é eu e Deus. Pecado me embaraça, deixo de lado. Falta de perdão me embaraça, deixo de lado. Mágoa me embaraça, deixo de lado. Deixa de lado, irmãos. Amém? Para ficar livre para correr a sua corrida. Quem aqui está numa corrida? Precisamos estar livre para correr essa corrida, aleluia. Em terceiro lugar, para encerrarmos, para poder orar, vem um alvo, olhando firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus suportou a cruz porque tinha em vista a alegria da vitória, aleluias. Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, aleluias, suportou a cruz. Então preste atenção, pelo gozo que lhe estava proposto, ele fez o quê? Suportou a cruz. Vamos ler agora Romanos 8,18. Romanos 8,18. Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Agora, e eu e você, e nós? Porque para mim, o apóstolo aqui escreveu, tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluias, aleluias. A glória que em nós há de ser revelada. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu preciso suportar. Hoje eu preciso perseverar. Hoje eu preciso vencer. Pensando em quê? Na glória que em mim há de ser revelada. Aleluia. Jesus suportou a cruz pensando no gozo, aleluia. Nós precisamos vencer também, pensando na glória que em nós há de ser revelado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, aleluia. Suporta hoje, pelo gozo eterno que nós teremos, suporta, amém, irmão? Suporte como um bom soldado de Cristo. Suporta como um bom soldado de Cristo.
Então Jesus suportou a cruz porque tinha em vista a alegria da vitória. O segredo da perseverança é manter o foco em Jesus. Grava isso daqui. O segredo da perseverança é manter o foco em Jesus e não nas circunstâncias. Aleluia! O segredo da vitória: mantenha o foco em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, não olhando para as circunstâncias. Amém, irmãos? Se olhar para as circunstâncias, vai fazer igual a Pedro. Começou a afundar. Começou a afundar. Aí Jesus, tão misericordioso, que ele clamou: mestre, me ajuda, estou aqui afundando. Aí a Bíblia diz a Bíblia que Jesus, aleluia, estendeu a mão, levantou ele e colocou ele no barco novamente, tirou ele daquela situação. Então, olhe para Jesus, não para as circunstâncias. Amém, irmãos? Não olhe para as circunstâncias, para você não ficar com medo. Estou encerrando aqui. Pergunte a si mesmo. Faça uma pergunta para você mesmo. Quais pesos eu preciso deixar hoje para correr melhor? É uma pergunta retórica. Responda para você mesmo. Quais pesos você, eu, precisamos deixar para correr melhor? Aí eu volto a dizer: o Espírito Santo vai mostrar para você. O Espírito Santo vai me mostrar o que eu preciso deixar para correr melhor. Quando sentir desânimo, lembre-se das testemunhas que já correram antes de você. Abraão correu antes de você. Aleluia. Sara correu antes de você. E depois de velha, ela gerou, aleluias. Ana correu antes de você e foi mãe. Aleluia. Oh, irmãos, lembre-se dos heróis da fé. Lembre-se que Daniel já correu antes de você e foi livre da cova dos leões. Lembre-se de Raabe, que era uma prostituta e agora faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Aleluias. Igual o violinista lá, tocou uma música ruim que ninguém aguentava ouvir. Aí quando quem tocou foi o homem da cabana. Quando o violinista pegou aquele violino todo quebrado, sem corda, ele extraiu uma bela canção. Assim é Deus, Ele levanta o caído, Deus restaura, Deus muda a vida, Deus muda a história. Aleluia. Deus estabelece reis, Deus derruba reis, Deus é todo poderoso, Ele pode fazer tudo. Aleluias. Ele pode mudar a história da sua família, da minha família. Aleluias. Basta uma palavra. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Nem precisa ir na minha casa, basta uma palavra. Olha, irmãos, basta uma palavra de Jesus. Basta uma palavra de Jesus e as coisas mudam. Oh, aleluias. Ao enfrentar aprovações, fixe os olhos em Jesus. Ao enfrentar provações, fixe os olhos em Jesus, que já venceu por você e garante a vitória. Amém, irmãos? Jesus garante a vitória. Ele garante a vitória. Desenvolva hábitos espirituais, oração, leitura da palavra, comunhão, que fortalece a nossa corrida. Concluindo, a vida cristã é uma corrida de fé que exige renúncia, perseverança e foco. A vida cristã é uma corrida de fé que exige renúncia, perseverança e foco. Amém, irmãos? Se esforcem. Jesus certa vez falou assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Por quê? Larga é a porta que conduz à perdição, e são poucos que entram, e muitos são que a encontram. Então se esforce para entrar pela porta estreita, porque a vida cristã
é uma corrida de fé que exige renúncia, perseverança e foco. Eu sei o que eu quero. Não estamos sozinhos, aleluias. Há uma nuvem de testemunhas nos inspirando. E há um Salvador, Jesus Cristo, que está à nossa frente, nos conduzindo. Assim como Cristo venceu, nós também venceremos, se mantivermos os nossos olhos nele. Assim como Cristo venceu, você vai vencer, eu vou vencer, se mantivermos os olhos nele. Encerrando agora, fiquemos em pé, para encerrarmos aqui. Fiquemos em pé. Corra a carreira que Deus lhe propôs, com determinação, deixando todo o peso para trás e olhando firmemente para Jesus. Amém, irmãos? Deixa todo o peso para trás, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé.